Olá, queridos alunos de processo civil. Continuamos com a teoria dos atos e fatos processuais aplicada à prática de questões. Vamos fazer a análise agora e resolução de gabarito da segunda questão do nosso material didático. Assim diz o enunciado. Rafael e Paulo, maiores e capazes, devidamente representados por seus advogados, celebraram um contrato, no qual, dentre outras obrigações, havia a previsão de que, em eventual ação judicial, os prazos processuais relativamente aos atos a serem praticados. Peraí que eu perdi o enunciado da questão. Sim. Relativamente aos atos a serem praticados, por ambos seriam em todas as hipóteses dobrados. Eles acordaram essa questão. Por conta de desavenças surgidas um ano após a celebração da avença, Rafael ajuizou uma demanda com o objetivo de rescindir o contrato e ainda receber indenização por dano material, regularmente distribuída para o juízo da 10ª Vara Civil da comarca de Porto Alegre. O magistrado houve por reconhecer de ofício a nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Nulidade da cláusula que previa a dobra do prazo. Sobre os fatos, analise a afirmativa correta. O que nós vamos julgar aqui é a postura do juiz. Até porque você, como operador do direito, também irá colaborar para a correção da postura do Estado juiz. Então, vamos exercitar isso nesta questão. O magistrado agiu corretamente, uma vez que as regras processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes. Está equivocada a questão. Nós temos agora no CPC com cada vez mais força a cláusula geral de negócios jurídicos processuais. É cada vez mais comum, é um passo natural de civilidade que as partes sentem, conversem, vejam o que lhes favorece o quanto antes a resolução e finalização daquele conflito. Portanto, as regras processuais não podem ser alteradas pela vontade das partes, as regras de ordem pública, mas as regras que não afetam aí interesses coletivos podem ser alteradas tranquilamente. Você pode ver isso no artigo 190, caput do Código de Processo Civil. Está errada essa questão. Alternativa B. Se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, sua decisão estaria correta, uma vez que, embora a cláusula fosse realmente nula, o princípio do contraditório deveria ter sido observado. Vamos por partes. A questão embola bastante coisa, né? Sim, o princípio do contraditório, ele é evidente para ser praticado, mas o caso de uma nulidade não traz a obrigatoriedade de que se evoque aí o contraditório. Na verdade, se houver uma nulidade considerada evidente ali, o magistrado ele pode de ofício tornar nula aquela questão. Agora, se o magistrado tivesse ouvido as partes antes de reconhecer a nulidade, embora a cláusula fosse realmente nula, nós vimos aqui que não podemos afirmar que houve nulidade de fato, porque qual é o vício tratado aqui? Não identificamos. Então, há uma série de coisas que tornam a assertiva B errada. Vamos à assertiva C agora. O magistrado agiu incorretamente, uma vez que, tratando-se de objeto disponível, realizado por partes capazes, eventual negócio jurídico processual que ajuste o procedimento às especificidades da causa deve ser respeitado. É isso, senhores. É o entendimento atual do nosso código, do nosso ordenamento jurídico. Permitir que as partes consigam compor aquela desavença
elas mesmas em conjunto. Então, se as partes resolveram firmar um negócio e submetê-lo a juiz, permitindo o dobro do prazo para a manifestação, é um negócio que atende, sim, aos princípios do nosso ordenamento jurídico, aos princípios também do nosso código, ao princípio da boa-fé, princípio da cooperação, todo o sistema principiológico está sendo respeitado. Então, a cláusula não é invada de nulidade. E é o que as partes, é o que a lei deseja, né? A lei tenciona que as partes resolvam suas litigâncias. Então, não há que decretar uma nulidade, não se configura nulidade, o magistrado agiu equivocadamente, aquele prazo dobrado deve ser mantido vigente, uma vez que foi um acordo celebrado por partes capazes e que a outra, por uma desavença, uma questão subjetiva, quis interromper sua vigência. Mas isso não poderia ocorrer, portanto, o magistrado realmente não atuou conforme o direito. Então, essa assertiva está correta, vocês podem confirmar isso no próprio artigo 190 do Código de Processo Civil. Vamos ver as outras assertivas. A alternativa D, o juiz não poderia ter reconhecido a nulidade do negócio processual, ainda que se tratasse de contrato de adesão realizado por partes em situações manifestamente desproporcionais, uma vez que deve ser respeitada a autonomia da vontade. Olha só, entendam uma coisa. O ordenamento jurídico, ele visa a isonomia, está no próprio dispositivo do artigo 5º da Constituição, a isonomia, a igualdade substancial. E isso trata-se também de tratar igualmente os iguais, desigualmente os desiguais, ainda em sede processual. Porque o nosso código, ele está submisso aos princípios elencados na nossa Constituição. Então, os contratos de adesão, normalmente, são muito praticados no direito consumerista. São empresas que você não sentou com a empresa para discutir as cláusulas contratuais e ainda que sentasse, estaria em posição de desigualdade, porque uma pessoa física, em face de uma pessoa jurídica, um gigante dos negócios, que não fosse um gigante ainda, mas um prestador de serviço que está ali organizado profissionalmente para lidar com um amador, que é o cidadão via de regra, que vai ali se servir de um serviço, né? Se servir de uma conduta, de uma prestação, ou usufruir de uma mercadoria. Então, esses contratos de adesão, eles têm uma lógica diferente. O princípio da autonomia da vontade privada é um princípio que deve ser seguido, sim. Ele fundamenta os negócios jurídicos processuais, mas ele não é absoluto, como nenhum direito é absoluto. Os direitos, os princípios, eles precisam ser ponderados. Então, a autonomia da vontade, nesse caso, ela vai ser ponderada pela questão da isonomia, pela igualdade material. Porque se nós temos aí um contrato de adesão, o que é o contrato de adesão? É aquele instrumento jurídico onde as cláusulas já estão prontas apenas para a outra parte dizer se aceita ou se não aceita, é um pacote. Então, se a pessoa não teve a oportunidade de participar da elaboração, ela precisa ter essa oportunidade em um momento posterior, que provavelmente seria na execução do serviço. É possível a anulação de cláusulas abusivas identificadas nesses contratos de adesão. E aqui a assertiva já trata justamente disso. Ainda que se trate de contratos de adesão, a assertiva ainda exagera, até manifestamente desproporcionais, que é para não deixar dúvida, uma vez que deve ser respeitada a autonomia da vontade. Não, senhores, é aquilo, não há direito absoluto,
nem o direito à vida, né? Até o direito à vida, que é o direito primordial aí para usufruir os demais, até o direito à vida tem limites, quiçá a autonomia da vontade, né? Nós temos aí que nos submeter aos ideais, né, do Estado democrático de direito, portanto, a alternativa D está equivocada. O gabarito é a letra C que está correta. É isso, terminamos aqui o estudo dos atos e fatos processuais. Até mais!